Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha com seus amigos, dá essa moralzinha aqui pro canal. Tamo junto. Rapaziada, surreal essa matéria aqui que eu tô lendo no Netflix, reportagem do Paulo Brito, que não tem como passar em branco, ler uma matéria dessa e não produzir um vídeo e trazer essa informação para vocês, porque é incrível essas coisas que acontecem no Fluminense e a gente só tem a lamentar e ficar muito preocupado, porque outros jogadores, né, garotos da base, continuam saindo do clube e vão sair mais gente do clube por preços muito abaixo do esperado e sem promessa de recebimento, né? Bom, nós trouxemos o Sornosa e o Orejuela, os clubes deles botaram o Fluminense, acionaram o Fluminense na justiça. E a gente não vê o mesmo movimento por parte do Fluminense em acionar esses clubes na justiça, para poder receber o dinheiro, pô. Você vende jogador barato e o pior, ainda não recebe pela venda do jogador. E o clube fica parado sem tomar uma atitude, não recorre à FIFA, não faz uma cobrança. E isso acontece recorrentemente no Fluminense. Ainda tem jogador que o Fluminense ainda não recebeu. E esse é o caso dessa matéria do Evanilson, que tá no Porto, já tá fazendo gols pra caramba, campeão português, é um dos artilheiros do campeonato português, tá muito bem na Europa. E o Fluminense ainda não recebeu pelo jogador. Há quanto tempo o Evanilson saiu do Fluminense? Saiu de graça, né? Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer da forma que o Evanilson saiu. E um dos culpados pela saída, a forma que o Evanilson saiu do Fluminense, ainda continua na diretoria, que é o senhor Angione, ainda continua trabalhando lá. Não, continua trabalhando, e outros jogadores, André é o próximo a sair, Nino talvez saia, mas principalmente o André, que é um garoto que é produzido no clube, é da base, e tem 4 clubes europeus interessados no jogador. Vai sair por quanto? A gente vai receber? Ainda tem esse negócio de parcelado, né? O Fluminense ainda vende mal, ainda parcela a venda desse jogador. O Luiz Henrique há pouco tempo não tinha nem recebido a primeira parcela da venda do Luiz Henrique. Agora que recebeu a primeira parcela. Mas levou um tempão pro Betis pagar. E todo mundo sabe que o Betis também tem os seus probleminhas aí para pagar jogador. E o Porto, então, não era nem pro Fluminense negociar jogador com o Porto e Benfica. E, aliás, eu nem sei, a última informação que eu tive é que o Benfica ainda não pagou pelo Gilberto, lateral direito. Lembra do Gilberto? Pois é, o Fluminense ainda não tinha recebido pelo Gilberto. Então é Gilberto, é Evanilson. Mas o que me incomoda nessa notícia, nessa matéria, é a situação de como o Evanilson saiu do Fluminense, a situação que ele saiu, né, essa ponte do Uran com a Tombense. O jogador ficou sem contrato com o Fluminense, sem renovação, porque o Angione não viu o valor nesse jogador lá na base. Quando despertou para isso, já tinha acabado. Ele já tinha assinado um pré-contrato com a Tombense, do Uran, que faz negócios de jogadores com o Fluminense. O Fluminense deve dinheiro ao Uran. Então olha o rolo. O Angione, a diretoria do Fluminense, não se movimentou para renovar o contrato com o jogador entrou em período de pré-contrato, saiu de graça do Fluminense, foi para a Tombense. Em compensação, a Tombense cedeu alguns direitos econômicos do jogador. O Uran, que é entranhado nas diretorias do Fluminense, não só nessa atual, mas como nas outras também. O jogador foi para a Tombense, da Tombense fez a ponte para Portugal. Saiu do Brasil sem ser jogador do Fluminense. Da Tombense ficou cedido ao Fluminense durante um período, como sendo jogador da Tombense. Cara, o Evanilson estava arrebentando nas categorias de base, arrebentando, fazendo gol pra caramba. Daí chegou na última rodada, foi o Marcão, colocou ele como titular contra o Corinthians. Ele fez 2 gols contra o Corinthians lá em Itaquera. Daí o Fluminense colocou esse jogador na vitrine do nada. Estava encostado, sem ter chance em lugar nenhum. Daí do nada botou ele lá em Itaquera contra o Corinthians. O moleque fez 2 gols. Aí, meu amigo, não tinha como mais segurar. Aí foi embora. E agora tá no Porto. É essa notícia aqui, cara. Tombense ainda não repassou todo o valor que o clube das Laranjeiras tem direito. A Tombense, não é nem o Porto, é a Tombense que deve dinheiro ao Fluminense. Aí eu pergunto para você, será que o Fluminense não está cobrando ou acionando a Tombense na justiça porque a Tombense é do Uran? E isso pode desencadear uma cobrança da dívida que o Fluminense tem com o Uran, que todo mundo sabe que o Fluminense tem uma dívida com o Uran? Ah, não é assim, né? Será que uma SAF permitiria isso? Será que um investidor
um responsável pela SAF, um cara que injeta o dinheiro do seu próprio bolso no clube, que é no caso de uma SAF, será que ele permitiria isso? Tomar um beijo, tomar uma volta dessa maneira, ficar sem receber? Nem um beijo, nem uma volta, né? Vamos por esse lado, mas ficar empurrando, protelando uma dívida dessa, não ia permitir, né? Negócio são negócio, dinheiro é dinheiro do bolso do cara, não é dinheiro do clube. Mas como é dinheiro do clube, como é o dinheiro nosso, de sócio, gente que compra camisa, que tá todo mês pagando sócio torcedor, o cara nem esquenta. Mas quando o cara é dono do clube, quando o cara é um empresário, quando o cara é participante de uma SAF, é um maior acionista, o cara tá preocupado com o bolso dele e não vai ficar dormindo no ponto, esperando a boa vontade do cara lá da Tombense pagar. Ah, meu amigo, situação é diferente. Vamos lá, a Tombense de Minas Gerais acertou a venda de Evanilson ao Porto. O jogador nem era mais do Fluminense, era da Tombense. A Tombense que vendeu o Evanilson pro Porto. É incrível isso. Garoto feito em Xerém. Em 2020, o que causou comoção entre os tricolores naquele momento, já que o jogador é um dos destaques do time, mas não havia tido o seu contrato renovado. Lembra? Contei no começo do vídeo sobre isso. Não tinha o contrato renovado, entrou no período de pré-contrato, foi para a Tombense, da Tombense para o Porto. Os valores totais não foram revelados com exatidão. Ainda tem isso, não há uma clareza, não há uma transparência. Tem um portal da transparência no Fluminense, mas, meu amigo, bom, deixa eu continuar aqui. Os valores totais não foram revelados com exatidão, mas o Fluminense ficou com 30% do total da venda, 10% a parte carioca dos direitos econômicos e mais 20% da taxa de vitrine. Olha só, 20% da taxa de vitrine e 10% dos direitos econômicos. Mas a cor do dinheiro total o clube ainda não viu. O Fluminense ficou com 30% do valor da venda. E o valor total o Fluminense ainda não recebeu. Triste, né? De acordo com números divulgados pelo Fluminense em balanço e ressaltados no último mês para os conselheiros do clube, ainda falta uma quantia milionária para o clube receber pelo atleta. Ao todo, pelo menos até o início de janeiro, a Tombense do empresário Eduardo Uran devia o repasse de pouco mais de 6 milhões e 900 mil, quase 7 milhões de reais. A Tombense ainda não repassou ao Fluminense, quase 7 milhões, cerca de 7 milhões de reais ainda não foram repassados dessa venda para a Tombense. Desses 30% que restaram ao Fluminense pelo jogador, 10% de direitos econômicos e 20% de taxa de vitrine. Direitos econômicos é só 10%, 20% é taxa de vitrine. E o Fluminense ainda não recebeu pela venda desse jogador, o Uran não repassou. A ideia é que esse valor seja pago de forma parcelar ao longo do contrato do jogador com os portugueses. Além disso, nada impede que parte da quantia seja envolvida em amortização de dívidas com o agente Eduardo Uran. É dose, né? É dose, né? Notícia aí do Paulo Brito, do Netflu, cara, é brincadeira isso, né? Ainda vai parcelar 30% nesse... foi prejudicado, né? A torcida do Fluminense, a instituição Fluminense foi prejudicada com essa venda ridícula, da forma que aconteceu. O Fluminense ter dormido no ponto, ficar só com 10% dos direitos econômicos do jogador, 20% de taxa de vitrine e ainda parcelar e ainda amortizar uma dívida que tem com o Eduardo Uran. Aí tem gente que é contra a profissionalização no futebol. Acha que esse amadorismo vai levar a gente para algum lugar? Você acha realmente que essa forma amadora de administrar um clube vai levar a gente para algum lugar? Vamos pensar antes, gente. Vamos pensar com calma. Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!